Na mensagem de ontem, você já pode projetar, nós vimos o que acontece quando alguém tem um encontro real com Jesus. Quando uma pessoa de fato é impactada, quando ela de fato tem uma experiência autêntica com Jesus. A primeira coisa que Jesus faz é despertar nela uma sede que ela nem sabia explicar, um anseio por Deus, um desejo por Deus. Depois Jesus confronta amorosamente essa pessoa, não para expor, mas para restaurar, para libertar, para que em seguida ele possa transformar radicalmente essa pessoa de dentro para fora, porque o Evangelho é isso. O Evangelho é poder de Deus para a salvação, leia-se também para a transformação de todo aquele que crê. Mas entenda que transformação que não transborda não está completa. Transformação que está represada no coração não está completa. É por isso que a história da mulher samaritana não termina no momento em que ela crê em Jesus, mas a história prossegue. E é esse restante da história, dos versos 28 a 30, depois versos 39 a 42, que eu quero ler com você. Vamos ler? Convido você a ficar em pé, por favor, em reverência à palavra do Senhor. Assim está escrito no verso 28, diz a palavra do Senhor: a mulher deixou a sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta ao povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo que eu já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? Então as pessoas saíram ao povoado para vê-lo. Muitos samaritanos, verso 39, muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ele me disse tudo que eu já fiz. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali 2 dias, e muitos outros ouviram sua palavra e creram. Então disseram à mulher: agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. Louvado seja Deus. Amém? Feche seus olhos e ore comigo. Amado Senhor, muito obrigado, Pai, por mais uma vez o Senhor nos dá o privilégio e a honra de estar na Tua presença, nesse ajuntamento solene com os nossos irmãos, para render graças, louvores ao Senhor e Te reconhecer como Deus da nossa vida. Senhor, não temos nenhum outro Deus, a nenhum outro jamais adoraremos, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Senhor, nós prestamos esse culto ao Senhor e oferecemos sacrifícios de louvor e adoração a Ti, e também queremos ouvir Tua palavra, pois carecemos de direção, carecemos da Tua palavra para nos fortalecer, para dirimir as nossas dúvidas, para tonificar a nossa fé, para nos ensinar a tomar escolhas, tomar decisões sábias, consoante a Tua vontade. Pai, nós pedimos que o Teu Espírito Santo, como sempre, mais uma vez, abra os olhos do nosso coração, para que possamos entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Que Teu Espírito Santo fale de uma forma contundente ao coração de cada um de nós, alcançando-nos nas nossas mais diversas necessidades. Aqueles que precisam ser exortados, que Ele exorte; aqueles que precisam ser encorajados, que Ele encoraje; aqueles que precisam ser curados, que Ele cure; aqueles que precisam ser libertados, que Ele liberte; aquele que precisa ser avivado e renovado pelo Teu Espírito, que Ele o faça por meio da Tua palavra. Nós nos entregamos inteiramente em Tuas mãos, ó Senhor. Pedimos que o Senhor encha este lugar com a
tua santa presença, que cada coração respire a atmosfera pura da tua santa presença, e somente o teu Espírito possa influenciar este lugar nesta hora. Assim eu peço, Deus, por mim, no nome de Jesus, peço por teu povo nesta noite, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Por favor, se sente. A história não termina na transformação da mulher samaritana, porque o encontro verdadeiro, irmãos, não fica contido. Ele não para no coração do transformado, não estaciona no coração daquele que foi alcançado por Jesus. Precisa transbordar, precisa procurar aqueles que estão à sua volta. Todos aqueles que de fato foram alcançados por Jesus, transformados por Jesus, hão de tornar-se instrumento de transformação. Todo encontro transformador se torna inevitavelmente um encontro transbordante. Aquela mulher samaritana saiu naquele dia, ao meio-dia de casa, não com intenções espirituais elevadas. Ela estava seguindo a sua rotina normal quando foi alcançada por Jesus, carregando seu passado, suas dores, seus traumas, seus medos, sua culpa. Jesus a atinge, a alcança com amor e misericórdia, e tudo muda radicalmente. A vergonha dá lugar à liberdade e à ousadia. O isolamento dá lugar ao testemunho. A sede interior dá lugar à satisfação espiritual que nasce do relacionamento com Jesus. A culpa é retirada pelo poder da graça. Aquela busca frenética por amor nos homens é substituída pelo amor de Deus no coração daquela mulher. E essa transformação transborda para além dela, porque aqui está a verdade central da narrativa. Quando somos alcançados pelo amor de Deus, compartilhar Jesus não é um fardo, não é um peso, não é uma obrigação. Quando somos transformados por Jesus, compartilhar o Evangelho, falar daquilo que aconteceu conosco, é um privilégio, é uma alegria transbordante. Isso significa que todo transformado é convocado por Deus, é chamado por Deus para ser agente, instrumento de transformação no mundo. Ninguém foi chamado apenas para ser alcançado e transformado. Nenhum de nós foi chamado para ser salvo, seguro e sossegado. Fomos chamados para ser salvos, seguros e dispostos a ir e fazer discípulos. Por isso que a pergunta central que nós precisamos fazer nesta noite, a partir desse texto, é: o que acontece com quem foi transformado por Jesus? O que acontece com quem de fato teve um encontro real com Jesus? E aí nós vemos que 3 coisas acontecem segundo essa narrativa do Evangelho de João. A primeira coisa que acontece é que quem teve um encontro transformador com Jesus, tem urgência em compartilhar do amor de Deus. Note o que diz o verso 28. Verso 28 está escrito: a mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz da vida. Será que não é ele o Cristo? Quando aquela mulher se sentiu tocada pelo amor do Senhor, quando se sentiu alcançada pela graça que não a julgou, que não a execrou, que não a condenou, mas que lhe ofereceu água viva,
a primeira coisa que ela faz, ela é tomada por um senso de urgência, e ela corre à cidade, deixa o seu cântaro, deixa a sua vasilha de água lá no poço, e corre em direção à comunidade. Ela deixa a sua rotina, ela deixa a sua necessidade básica, porque agora, aquilo que era rotina, não é mais o centro. Ela encontra algo maior, ela encontra a fonte, ela encontra o amor, ela encontra o perdão, ela encontra a nova vida, e ela não pode ficar calada. A vergonha que antes a isolava de tudo e de todos não existe mais. Ela não mais evitava a cidade, ela corre para a cidade. Quando a graça entra na nossa vida, meus irmãos, ela não apenas nos perdoa, não apenas nos transforma, mas nos capacita a ser novas criaturas para influenciar o mundo. E o conteúdo da mensagem da mulher é simples. Ela chega na cidade e vem lá, toda ouriçada, encontra a turma e diz: pessoal, venham ver o homem que disse tudo que eu tenho feito. Será que não é ele o Cristo? Note que aquela mulher não tinha treinamento teológico. Note que aquela mulher não tinha capacidade teológica. Note que aquela mulher não tinha sequer uma concepção exata do que estava acontecendo. Apenas era alvo, tinha recebido uma experiência com Deus. Ela não domina a teologia, ela não tem respostas completas, mas teve um encontro real, e isso é o suficiente para pregar o Evangelho. Pastor João Pedro, uma pesquisa aqui no Brasil mostrou que 90% dos evangélicos têm consciência de que cada crente tem que falar de Jesus. A mesma pesquisa mostrou que apenas 40% dos evangélicos falam de Jesus. E agora tem a pior parte. Uma análise entre os grupos que falavam de Jesus, entre igrejas tradicionais, entre igrejas pentecostais e neopentecostais, mostrou que entre as igrejas pentecostais e neopentecostais, 80% dos membros compartilham Jesus. Entre as igrejas tradicionais, 45%. Por quê? Porque muitos irmãos, muitos crentes, estão tomados por algumas crenças equivocadas quanto à missão deles. Uma dessas crenças é de que falar de Jesus, testemunhar de Jesus, fazer missões, é algo para pastores, evangelistas, missionários, gente formada em seminário. A segunda crença errada é de que não estão prontos, não estão preparados, não têm conhecimento teológico suficiente para falar de Jesus. A terceira crença errada, que impede a maioria dos crentes de compartilhar Jesus, eu tenho medo de ser rejeitado, de ser discriminado, de não ser aceito. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Essa mulher tinha algum preparo teológico? Nenhum. Essa mulher enfrentou o seu medo? Sim. Essa mulher esperou alguém, atribuiu essa missão a alguém? Não. Tudo que ela tinha era uma experiência. Então, meu querido irmão, se você teve um encontro com Jesus, você já tem o suficiente para compartilhar Jesus. Você não precisa ter toda uma formação teológica. É importante a formação teológica, mas ela vem depois. Você não precisa passar por um discipulado de anos para depois começar a falar de Jesus. Aliás, diga-se de passagem, aqui é uma autocrítica, é que muitas vezes a pessoa se converte, a igreja não deixa ele se multiplicar, fica dando conteúdo, ocupando o tempo dele, e aí a igreja está
preocupada em amadurecer essa pessoa para depois mandá-la ao mundo. E quando ela já tem um monte de bagagem religiosa e teológica, ela já está infrutífera. Estudos têm mostrado que quanto mais tempo a pessoa tem de vida cristã, se não compreender corretamente a Bíblia, ela deixa de cumprir o que é essencial. Compartilhar Jesus não é um fardo, um peso, uma obrigação. Eu, como pastor, não preciso obrigar os membros da minha igreja. O pastor João Pedro não precisa obrigar e não deveria sequer pregar sobre isso, porque era para fluir naturalmente do nosso coração, irmãos. Era para ser uma resposta ao amor de Deus. Falar de Jesus não deve ser fardo, deve ser privilégio, alegria, o transbordar natural de um coração que se sente amado. Você tem compartilhado Jesus com as pessoas? Muitas vezes não é falta de oportunidade, é medo de rejeição, medo de não saber responder, medo de parecer inconveniente. Mas esta mulher enfrenta os seus medos. Ela não tinha conhecimento teológico, ela não tinha respostas elaboradas, ela tinha um encontro real. Você teve um encontro real com Jesus? Se você teve, então você não precisa de mais nada. Claro, você vai precisar crescer, aprender um pouco mais, mas não em detrimento de fazer a missão. Por isso evangelizar não é fazer um discurso perfeito, não é esperar que você seja perfeito, é dar um passo simples de coragem, uma conversa, um convite, uma pergunta. Quem é a pessoa que Deus colocou do seu lado? Deixa eu contar para você. Ontem eu comecei a falar do meu testemunho. Eu era, como disse, um jovem que nasceu e se criou dentro da igreja católica, mas quando eu comecei a lidar com minhas angústias interiores, com meus dilemas existenciais, e eu conheci um rapaz que trabalhava numa fábrica de móveis comigo. Ele era da igreja batista, um novo convertido. Ele não sabia de quase nada da Bíblia, se atabalhoava quando abria a Bíblia, não sabia, mas os poucos versículos que ele usava, compartilhava comigo. Enquanto trabalhávamos, ele falava de Jesus para mim. No começo eu não dei trela ao que ele dizia, porque eu achava que eu era líder da igreja católica, eu achava que sabia muito das coisas e que não precisava ouvi-lo. Mas Deus foi abrindo o coração, porque Ele foi falando coisas que tinham a ver com minha realidade, com minhas crises existenciais, com minha insegurança quanto à vida eterna. E Deus foi abrindo o meu coração até que, no dia 10 de junho de 1993, eu entreguei a minha vida a Jesus. Jesus me perdoou, me alcançou, Jesus me salvou. Naquele dia eu me lembro como se fosse hoje, quando o pastor fez o apelo, eu levantei a minha mão, mas eu já tinha ido à igreja naquele dia, disposto a entregar a minha vida a Jesus. E quando eu entreguei a minha vida a Jesus, eu senti como que se o mundo inteiro tivesse saído das minhas costas, da minha mente, do meu coração, e eu estava livre. Eu senti uma presença, como ainda sinto a presença real de Deus na minha vida. Tudo mudou na minha vida. Quando eu chego em casa, eu me lembro, quando eu cheguei em casa naquela noite, minha família estava toda reunida na sala. Nós somos 6 irmãos, e meu pai e minha mãe. Eu sou o penúltimo, você tem uma ideia? Sou o penúltimo dos 6 filhos, um dos mais novos. E quando eu cheguei em casa, eu disse para todos assim, corajosamente: mamãe, papai, pessoal, a partir de hoje eu sou um crente em Cristo Jesus. Meus irmãos riram, criticaram, minha mãe quis se chatear. E aí eu me lembro do comentário de uma das irmãs: mãe, não liga para ele não, ele deve estar indo à igreja só atrás de meninas. Mas na verdade não era nada disso. Cristo tinha entrado no meu coração, e quando eu olhei para minha casa, irmãos, eu não posso me considerar um salvo, crente em Cristo Jesus, e ver minha família perdida. Eu preciso alcançá-los.
E à medida que eu li a Bíblia, essas convicções ficavam mais claras para mim. Eu preciso alcançá-los, eu preciso falar de Jesus para essas pessoas, todos muito católicos, muito integrados na igreja, resistentes. Minha mãe frequentava, além do catolicismo, era escrava dos cultos afros, da macumbaria. Eu tinha uma guerra espiritual para travar, e eu comecei a orar, a jejuar, e disse: Senhor, eu quero que toda a minha família conheça Jesus. Comecei a orar e a falar, pedir discernimento. Eu não tinha conhecimento teológico, algumas coisas da Bíblia, sabia pouco, apenas o plano de salvação, mas tinha um testemunho, tinha uma experiência. Aquela experiência me dava coragem. A experiência com Deus era real, não era coisa fabricada. Jesus Cristo tinha mudado a minha vida, o meu coração. E eu comecei a falar de Jesus. E Jesus começou a fazer a obra na minha família. O meu irmão mais novo se converteu. Depois o outro irmão se converteu. Depois o meu pai se converteu. Isso em meses. Depois uma irmã se converteu. Depois a outra irmã se converteu. Depois o meu pai se converteu. Ficando por último a minha mãe, que era escrava da macumbaria. Ela sofria muito, mas não queria deixar. E durante anos eu orei e jejuei por ela, até o dia em que eu a vi entregar a sua vida a Jesus. E nesse dia eu disse: hoje eu e a minha casa servimos ao Senhor para a glória de Deus. Irmãos, quem é transformado tem senso de urgência. O mundo precisa, sua família precisa, seus pais precisam, seus filhos precisam, seu marido precisa ouvir as boas novas. Quem foi transformado precisa anunciar o amor de Jesus Cristo ao mundo. John Stott diz assim: se Jesus Cristo é realmente o Senhor, então não podemos guardar isso apenas para nós mesmos. Irmãos queridos, o desafio é você testemunhar com sua vida. A mulher só diz isso: venham e vejam. Quem encontra a fonte não guarda para si. Ela tem uma experiência para contar. Você não precisa ter todas as respostas, basta compartilhar o que Jesus já fez na sua vida. Por isso, quando você encontra Jesus, você enfrenta seus medos. O medo diminui quando o amor por Jesus cresce. E evangelizar não é perfeição, é coragem. Coragem simples, como aquilo que Jesus me deu. E eu comecei a falar de Jesus. Meu pai e minha mãe já partiram para o céu. Meu pai era um diácono na igreja. Minha mãe, uma evangelista, levou algumas pessoas para Jesus. Meus irmãos, somos 3 pastores. Um pastor é pastor aqui numa igreja Batista Nacional em Timon, e outro numa Assembleia de Deus em São Paulo. Deus fez uma obra completa e salvou toda a minha família, para a glória dele. Eu fui apenas uma porta passiva, por meio da qual Jesus entrou na minha casa, porque eu tinha urgência. Quem é transformado tem urgência em compartilhar. Querida irmã, querido irmão, tenha urgência, olhe para os seus. Mas em segundo lugar, quem teve um encontro com Jesus, quem foi transformado por Jesus, a narrativa nos ensina mais. Ela nos diz em segundo lugar que quem foi transformado por Jesus se converte ou converte-se em uma testemunha de Jesus. Veja comigo o verso 39. O verso 39 diz o seguinte: muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa do testemunho da mulher, que disse: ele me disse tudo que eu já fiz. O texto afirma que muitos creram em Jesus por causa do testemunho da mulher. Agora, isso é muito surpreendente, irmãos. Como é que Deus usa uma pessoa, a pessoa mais improvável entre os samaritanos? Primeiro, porque era uma mulher. Segundo, para a cultura da época era escandaloso que uma mulher influenciasse um homem. Segundo, porque era uma mulher de vida totalmente impura e errada. A pior mulher
para aquela comunidade. Mas é exatamente essa é a lógica da graça, irmãos. A lógica da graça é essa, que o Evangelho não avança por meio de pessoas perfeitas, mas por meio de pessoas transformadas pelo Evangelho de Deus. Não voltou à cidade um rabino, cuja vida era totalmente pura, e não tinha o que dizer. Voltou uma mulher que diz assim: eu era assim. Essa é a lógica da graça. Tem gente que tem medo de enfrentar o seu passado. Mas eu não tenho medo de falar de Jesus porque eu fiz coisas erradas. É verdade, você fez, mas Jesus Cristo perdoou, ressignificou o seu passado. O seu passado agora é um instrumento para alcançar aqueles que estão no lugar onde você um dia esteve. Deus não ignora a história da gente, Deus redime. Ele não apaga o seu passado, Ele ressignifica, Ele usa. O Paulo, perseguidor da igreja, fariseu, vai ganhar fariseus, vai ganhar religiosos também. Aquilo que era motivo de vergonha agora se torna instrumento da graça, irmãos. O que antes a silenciava agora é o meio através do qual as pessoas começam a ouvir. Como está escrito em Atos 1:8, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. O Espírito Santo faz isso na nossa vida, Ele nos capacita. Vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. A igreja é testemunha de Jesus. A igreja está neste mundo para cumprir a missão de Deus. Não é apenas que a igreja tem uma missão, é que Deus tem uma igreja para a missão, que é alcançar o mundo para Cristo Jesus. Em 2 Coríntios 5:20, tem um texto belíssimo que gosto sempre de lembrar dele. Paulo diz assim: portanto, somos embaixadores de Cristo, e Deus faz seu apelo por meio de nós. Você ouviu isso? Você leu isso? O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que você é embaixador de Cristo, é você mesmo, com suas imperfeições. Sim, você representa o reino, onde você está, lá na universidade, na rua, no seu trabalho, na sua família. Você representa o reino de Deus, você é embaixador de Cristo. Me lembro de uma história, quando o grande evangelista Billy Graham foi convidado por um presidente americano para ser embaixador dos Estados Unidos em outro país. Em um país, não me lembro qual. Billy Graham não pediu nem tempo para responder, respondeu prontamente ao presidente, sentia-se honrado com o convite, mas já era embaixador de um reino muito maior do que a América. Embaixador de Deus, embaixador do reino de Deus. Você também é, não é apenas Billy Graham, Paulo, eu, você, todos nós somos. Você representa o reino onde você está, sua vida comunica uma mensagem, sua história tem um propósito, todas as experiências que você viveu, toda a sua história que você construiu, pode ser usada por Deus para alcançar o mundo. Pessoas que outros não poderão alcançar, só você pode alcançar. Agora a mulher vai à cidade e chama os homens. Irmãos queridos, isso aqui é um ponto muito especial, porque Deus usa pessoas comuns para alcançar pessoas comuns. A igreja, se depender apenas dos pastores, dos evangelistas e da liderança, a igreja não vai avançar. A igreja avança quando crentes, todo o corpo de Cristo, como um exército, numa força sinérgica do Espírito Santo, está imbuída pelo sentimento de levar o evangelho, de avançar contra as trevas.
Você não precisa ter uma história impressionante, pastor, o que eu vou contar? Eu não era ladrão, eu não matava, eu não... Quem disse que você precisa de uma história espetacular para evangelizar? Ah, pastor, eu nasci na igreja, eu estou aqui desde criança. Eu pergunto a você, você já nasceu de novo? Você sente que Jesus é real para você? Você teve um encontro com Jesus? Se a resposta for sim, então você já tem o suficiente. Você já tem o suficiente para falar de Jesus. Glória a Deus por aqueles que têm uma história espetacular. Glória a Deus por aqueles que foram resgatados de pecados horrendos, mas essa não é a regra. A regra são pessoas comuns, que ganham pessoas comuns e que multiplicam o evangelho do reino. Lembre-se, Deus transforma a sua vida para alcançar outras vidas. Não deixe o inimigo calar você. Não deixe o inimigo calar pela culpa. Talvez você diga, pastor, mas eu não sou tão correto, eu tenho erros. E quem não tem? Quem não tem? Deus quer usar você com seus erros e imperfeições. Não deixe o inimigo colocar na sua cabeça que você não serve. Você serve, e no projeto que Deus tem para a Igreja Batista de Timor, nenhum crente é dispensado. É, pastor, tem algum dispensado aí, pastor Pedro? Tem nenhum dispensado. Todos são convocados. Sabe por quê? Como diz Billy Graham, ele diz, o cristão, o crente, você é chamado para compartilhar sua fé, não como obrigação, mas como um privilégio. Ah, como é lindo ver gente chegando na igreja, pastor João Pedro, porque aquele irmão que aceitou Jesus trouxe o pai dele, a mãe dele, o irmão dele, o colega de trabalho. Nossa célula, eu lidero a minha célula. Eu e minha esposa lideramos uma célula mista em nossa residência, e Jesus está começando a salvar muitas almas na nossa célula. Recentemente nós alcançamos um rapaz para Jesus, e ele trouxe a esposa, ela aceitou Jesus como Salvador, e de repente ele trouxe a irmã dele veio para a célula, aceitou Jesus como Salvador. Aí a mulher dele trouxe a sogra dele para a célula, que se reconciliou com Deus, está na nossa célula. Agora ele trouxe a outra irmã dele e o cunhado dele para a célula, que estão frequentando. Como é lindo ver pessoas transformadas, que são agentes de transformação de sua casa. Como é lindo ver o mover de Deus por meio de pessoas simples, que acabaram de conhecer Jesus, mas que são instrumentos da graça de Deus. Eu quero dizer para você que não é crente, você que acha que tem que fazer muitas mudanças na sua vida para vir a Jesus, venha como está. Deus te perdoa, Deus te abraça, Deus te aceita como está, para transformar você na pessoa que Ele quer que você seja. Talvez você diga, eu não estou pronto, pastor, falta eu fazer algumas reformas, algumas mudanças. Entregue sua vida a Jesus e deixe que Ele conserta a sua vida. Meus irmãos queridos, cada crente é um testemunho, uma testemunha de Jesus, onde quer que a gente vá, com a nossa vida, com as nossas palavras, com o nosso modo de viver. A igreja de Jesus é chamada para impactar esse mundo de trevas, vivendo diferente, anunciando com intrepidez e com ousadia. Pense agora, quem são as pessoas que Deus colocou ao seu lado, que estão esperando um resplandecer da sua luz? Pessoas que estão ao seu lado, colegas de trabalho, colegas de faculdade, seus vizinhos, seus pais, pessoas que estão perdidas, caminhando a passos largos para a perdição eterna, e você está ali ao lado dela. Deus colocou você ali, não colocou a mim, colocou você, porque Ele tem uma missão para você: alcançar essas pessoas, levá-las a Cristo Jesus. Eu não sei o que dizer, pastor, pois diga assim: olha, venha até Jesus. Foi o que a mulher disse: venha e veja.
é tudo que ela pôde dizer. Ela só pôde falar daquilo que Jesus fez por ela e na vida dela. Porque crente transformado é crente inconformado com a realidade do mundo. Crente transformado é crente que se incomoda com a realidade moral e espiritual de uma sociedade que se degrada, que se deteriora a cada dia mais. Crente transformado é crente inconformado com a frieza da igreja, com a incapacidade de resposta da igreja. A mulher vai e diz: venham ver. Meu irmão querido, minha irmã querida, deixa eu deixar bem claro isso para você, em nome de Jesus. Você representa o reino, sua vida comunica uma mensagem, sua vida tem propósito. Onde você está, Deus colocou onde você está por um propósito. Cumpra essa missão. Em terceiro e último lugar, quem de fato foi transformado por Jesus, teve um encontro transformador com Jesus, influencia outros a encontrarem-se com Ele. Veja os versos 40 até o verso 41, diz assim: quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali 2 dias, e muitos outros ouviram sua palavra e creram. Então disseram à mulher: agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que Ele é de fato o Salvador do mundo. Que extraordinário! O impacto não para na mulher, se espalha. A cidade vai ver Jesus, irmãos, permanece com Ele, então declara: nós mesmos ouvimos. Isso é extraordinário, porque revela um processo espiritual saudável. Alguém compartilha, outro se interessa, alguém se encontra com Jesus e desenvolve fé pessoal. É sempre assim. Mas quando estaciona em alguém, somos chamados ao mundo, irmãos, para fazer discípulos que fazem discípulos. Mateus 28:19 diz: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Jesus diz façam discípulos, Ele não está pensando em discípulos que se estacionam no processo. É discípulos que fazem discípulos, que fazem discípulos, que fazem discípulos. Paulo disse a Timóteo: tudo aquilo que eu te ensinei, passa a homens capazes, que são capazes de transmitir a outros, que são capazes de transmitir a outros. É a corrente do bem, a verdadeira corrente do bem é a transmissão do Evangelho, a transmissão através de vidas transformadas. A mulher não é mais o centro, nunca foi o centro da história, ela apenas aponta para Jesus, Ele é o foco. Então algo profundo acontece, as pessoas vêm ao encontro de Jesus e têm uma experiência de primeira mão, de modo que aqueles moradores dizem: olha mulher, agora não é mais pelo seu testemunho, nós vimos, nós ouvimos e agora temos a certeza de que Ele é o Salvador do mundo. Agora deixa eu fazer um parêntese aqui para refletir uma coisa com você. Há muitas pessoas na igreja, aqui na PIB talvez não, que infelizmente tem uma fé que não é de primeira mão, tem uma fé terceirizada. O avô era crente, o pai era crente, e a pessoa é crente não porque tenha convicções pessoais, não porque tenha tido um encontro pessoal com Jesus, tem uma fé terceirizada, o Deus do avô, é o Deus do pai, mas não é o Deus da pessoa. A pessoa não pode dizer: o Senhor é o meu pastor, com a convicção mais pura de que teve a sua própria experiência com Deus. É possível alguém nascer no convívio religioso da igreja, crescer, se tornar adulto, sem ter tido nunca uma experiência de primeira mão com Jesus, mas uma experiência terceirizada. Eu sei que Jesus é bom porque os outros disseram,
Eu sei que Jesus salva porque os outros disseram. Eu sei que Jesus perdoa porque os outros disseram. Eu sei tudo porque os outros disseram. Mas nos falta uma experiência pessoal com Jesus. E é por isso que esses homens dizem: mulher, não é mais por aquilo que você disse. Agora é porque nós vimos e ouvimos. Por isso, em nome de Jesus, eu rogo a você que sente que a sua experiência espiritual não é uma experiência autêntica, que sente que sua fé é de terceira mão, que sente que sua fé não é experiência exclusiva com Jesus. Eu rogo a você que o busque nessa noite, que peça que Ele adentre o seu coração, transforme você na pessoa que Ele quer que Ele seja. Transforme você na criatura que Ele quer que você seja. Uma vida transformada em movimento leva outros a Jesus. Em Mateus capítulo 5, versos 13 a 14, Jesus diz para nós, para mim e a você: vocês são o sal da terra. E diz mais: vocês são a luz do mundo. Dois elementos da metáfora de Jesus que chamam a atenção pela influência. Todo alimento que você põe sal, o sal influencia. Pode ter açúcar, mas se colocar sal, o sal influencia. Toda escuridão onde se acende, mesmo que seja uma ínfima luz, ela dissipa as trevas. O que Jesus quis dizer com essas metáforas? Ele deixou bem claro que nós somos, não é que devemos nos esforçar para ser, já somos como discípulos de Jesus. O que, pastor? Somos a influência do reino, a influência redentora nesse mundo. A nossa luz aponta para Jesus, porque vem dele. A igreja de Jesus é chamada para influenciar, como a luz. A luz, por mais pequena, ela não tem que discutir, ela tem apenas que estar acesa. Sal, que tem sabor, basta ser lançado na panela. Assim, traz influência. Influência para Jesus. São apenas instrumentos, pontes. Quem encontra Jesus, irmãos, não vive isolado, não vive emudecido e calado. Ele transmite todos os dias uma mensagem, com sua vida e com suas palavras. A mensagem de que Jesus vive e que é Senhor, que é Redentor e que o salvou na cruz do Calvário. Quem se encontra com Jesus, influencia positivamente esse mundo. Quem realmente encontra Jesus, não se torna o destino das pessoas, se torna uma ponte. O Papa católico se declara o Sumo Pontífice, a expressão latina que significa aquele que faz a ponte entre as pessoas e Deus. Mas não faz. A ponte que faz entre as pessoas, quem faz essa ponte entre as pessoas e Deus é todo cristão, verdadeiro cristão, que testemunhando de Jesus, influenciando o mundo para Jesus, leva pessoas para Cristo Jesus. Robert Coleman, no seu livro O Plano Mestre de Evangelismo, diz algo muito pertinente. Ele diz: o plano de Jesus não era impressionar multidões, mas influenciar pessoas que influenciaria outras pessoas. Como uma única chama, quando acesa, ilumina muito, não por esforço, mas por natureza. Porque você talvez nunca veja o alcance da sua influência, mas sabe, não tem uma coisa mais importante que alguém pode fazer no mundo. O maior legado que nós podemos deixar nesse mundo não é tesouros para a nossa família,
não é um legado de contribuição científica para a humanidade, isso é importante, claro. Mas o maior legado que podemos deixar no mundo são filhos na fé, pessoas que chegaram à luz através de nós, pessoas que amaram Jesus através de nós, pessoas que olham para nós e nos veem como pais espirituais, que veem em nós, claro, não pessoas perfeitas, não pessoas completamente perfeitas, mas pessoas transformadas que foram instrumentos para alcançá-las para Jesus. E é por isso que naquele dia final, muitos de nós, aliás, todos nós estaremos diante do trono de Jesus, e Ele quer receber os nossos frutos, aquilo que nós produzimos para Ele, não para a nossa redenção, porque a salvação é graça, absoluta graça, exclusiva graça, soberana graça, mas o galardão é para homens e mulheres que entenderam sua missão, que amaram a Jesus compartilhando no mundo. Paulo pergunta em Romanos 10, como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Deus escolheu agir através de pessoas, Deus escolheu agir através de você, Deus escolheu agir através de cada um de nós. Timon será salva plenamente, cada vida será alcançada no momento em que cada crente compreender sua missão, seu chamado. Foi transformado, meu irmão, então você foi chamado para transformar. Faça algo simples, convide alguém, desenvolva um relacionamento intencional, uma amizade, influencie positivamente, ore pela pessoa, fale de Jesus. Pequenos passos de fé geram grandes resultados. Use sua influência benéfica para o reino de Deus. Você é um grande empresário, use sua influência como empresário para o reino de Deus. Você é um grande professor, use sua influência para o reino de Deus. Você é um trabalhador comum, use sua influência para o reino de Deus. Você é uma empregada doméstica, use sua influência para o reino de Deus. Não interessa onde Deus nos colocar, nós somos colocados nos lugares para sermos influência do reino de Deus, sal e luz nesse mundo. A mulher vai à cidade e arrasta para Jesus uma multidão. Elas vêm sedentas, elas creem e elas experimentam o amor do Salvador. Eu quero terminar essa reflexão retomando aquilo que dissemos. O transbordar de quem encontrou a fonte. Quando alguém que se encontra com Jesus, quando alguém tem um encontro e é transformado por Jesus, em seu coração bate um senso de urgência. Ele quer compartilhar do amor de Deus. Ele quer compartilhar do amor de Deus. Ele se torna uma testemunha viva, onde ele vai, o que faz, o que ele diz. Ele é uma testemunha de Jesus. Ele influencia, não por coerção, por pressão, mas ele é a influência do amor de Deus. Ele é nova criatura, ele é luz, ele é sal, ele é instrumento da graça. Ele foi alcançado, por isso ele quer alcançar. Compartilhar Jesus, meu irmão, é nossa missão. Compartilhar de Jesus é nosso privilégio. Eu fico muito feliz quando eu vejo uma pessoa, um amigo meu, se chegar a Jesus, uma pessoa que eu influenciei, que eu orei, por quem eu orei, com quem conversei, chegando a Jesus, entregando sua vida a Jesus, experimentando a paz e o perdão de Deus. Não se trata de proselitismo religioso, se trata de se envolver no projeto de redenção da humanidade. Compartilhar de Jesus não é obrigação religiosa, é missão, é prazer, é alegria. A mulher samaritana não foi pressionada, mas foi usada por Deus. Só isso, foi usada por Deus. Sempre foi sobre Jesus. Ela não era
o centro, era apenas uma ponte. Quem foi transformado tem um chamado para transformar. Eu não gosto de dizer isso, mas deixa eu dizer para você, se eu pedir para você, olha para a pessoa que está do seu lado e repete para ela aí essa frase, vai. Para a pessoa que está do seu lado, olha, quem foi transformado tem chamado para transformar. O pastor João Pedro já deve ter ensinado isso para você, porque ele é um camarada muito preparado. Mas hoje eu vou ensinar, eu vou compartilhar. Volta lá para aquela imagem inicial, lá da abertura do sermão. Aquela imagem inicial, que os irmãos usaram como a imagem principal aí. Muito criativo. Transformado para transformar. Uma pessoa tocada, que toca, que toca, que toca. Eu quero perguntar à Igreja Batista de Timon: vocês querem ganhar Timon para Jesus ou não? Sim ou não? Você quer ganhar Timon para Jesus? Amém. Então hoje eu vou ensinar o segredo para os irmãos. Preste atenção. O pessoal da transmissão vai ficar tiriri comigo, mas não tem nada não. Naquele que eu tocar, vai sair do seu lugar e tocar outro. Que vai tocar outro. Que vai tocar outro. Todo tocado vai tocar. Entendeu? Te levanta, rapaz. Vai tocar no outro. Vai tocar, meu irmão. Vai tocar no outro. Levanta. Bora. Pastorzão. Já foi tocado, meu irmão? Já foi tocada? Toca todo mundo. Bora. Bora. Ninguém que foi tocado para. Ninguém que foi tocado fica parado olhando achando graça, não. Ninguém que foi tocado fica olhando para mim, não. Toca, toca, toca. Toca, minha irmã. Toquei na irmã. Já foi tocado. Já foi tocado. Já foi tocado. Já foi tocado. Pessoal do louvor, já vem para cá. Já foi tocado, irmã? Já foi tocado. Agora para bem aí, pessoal. Todo mundo foi. Quem foi tocado, levanta a mão. Quem tocou, levanta a mão. Quanto tempo a gente levou? Menos de 1 minuto. É assim que os irmãos vão ganhar Timon. Quando cada crente fizer a sua parte. Quando cada crente for transformado e transformar. É assim que essa cidade se renderá a Jesus. E daqui a alguns anos, pastor João Pedro, você vai precisar derrubar essa catedral para fazer uma maior. Daqui a alguns anos, Timon poderá dizer: esta é uma cidade onde Jesus reina. Amém? Eu quero orar com você, Igreja Batista de Timon. Esse foi apenas um exercício, mas agora não é exercício, agora é compromisso. Não adianta a gente entender isso se a gente não responder, se a gente não dá uma resposta a Jesus. Se você está e deseja, compreendeu o chamado de Deus, compreendeu a palavra de Deus nesses dias, aquilo que os irmãos têm ouvido desde quinta-feira, os irmãos entenderam o que Deus tem para você. Se você entendeu o chamado de Deus para a sua vida, e que você aceita e se compromete com esse chamado, então agora é hora de passar da brincadeira para o compromisso. Fique em pé e nós vamos orar. Onde você está? Nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos pedir que Ele, em nome de Jesus, use a sua vida, use a minha vida, para tocar essa cidade. Os homens, mulheres, crianças,
jovens, moças, rapazes. Deus quer usar a sua vida em nome de Jesus. Deus tem um chamado para a sua vida, para que você faça parte deste grande projeto de redenção. Quem foi transformado tem um chamado para transformar. Agora feche seus olhos e diga: Deus, diga comigo: Deus, eu estou aqui. Repete comigo, igreja: eu estou aqui. Eu ouvi o teu chamado, eu compreendi a tua vontade, e eu creio que o Senhor quer salvar esta cidade, quer salvar a minha família, a minha casa. Deus, eu quero fazer parte desse grande projeto. Não quero ficar de fora, Senhor. Eis a minha vida, Senhor. Usa para a tua glória. Unge-me, capacita-me, reveste-me do teu poder. Tira o medo, a vergonha, a timidez, as crenças erradas. Me dá ousadia para tocar naqueles que ainda não te conhecem como Senhor e Salvador. Eu quero, Deus, ter a alegria de poder dizer que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu te entrego, ó Deus, a minha vida e consagro a minha vida a Ti, com o compromisso de cumprir o meu chamado. Em nome de Jesus, amém. Nosso Deus, nosso Pai soberano, nós nos prostramos perante o Senhor nesta noite, Pai. Nós adoramos o Teu santo nome, Jesus, porque o Teu amor é lindo, Senhor. A Tua graça é santa, extraordinária, que acolheu um pobre pecador como eu, que me aceitou, me perdoou e me deu o privilégio de poder anunciar o Teu Evangelho. Querido Deus, eu louvo ao Senhor, porque o Senhor está fazendo uma grande obra nesta cidade e nesta igreja, uma obra que vai mudar este estado, esta cidade, esta comunidade. Deus, eu oro pelo pastor João Pedro, oro pela sua esposa, irmã Vânia, oro pelos líderes de célula, oro pela liderança geral da igreja, oro por cada membro, cada congregado. Deus, eu louvo o Senhor, porque o Senhor está fazendo uma obra linda neste povo, nesta igreja, e creio que esta obra vai se estender, ó Deus, e que se essas tendas alargadas se encherão. Eu posso ver pelos olhos da fé as multidões de almas redimidas, salvas, regeneradas pelo sangue do Cordeiro, ocupando esse santuário. Deus, em nome de Jesus, unge os teus servos, capacita. Nós louvamos ao Senhor pela obra que o Senhor já tem feito na vida deles, nesses 67 anos de existência, e cremos que coisas maiores ainda farás por meio deles. Que o melhor da história dessa igreja está começando agora. O melhor da história desta igreja está nesse ministério. E esta igreja, ó Deus, que está vivendo um tempo bom, viverá tempos extraordinários,
para a glória do Senhor Jesus. Aleluias. E todo aquele que crê diz amém, e dê uma salva de palmas bem forte para o Senhor Jesus. Canta, irmão querido, canta. Vamos cantar, irmãos. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Canta ao Senhor, povo de Deus. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és o que a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. Se Ele encontrou você, O dom de Deus, o dom de Deus encontrou a sua vida. Você é salvo, você é redimido, você é lavado pelo sangue do Cordeiro. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és, Senhor, Tu Tu és que a minha alma, minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. o meu Salvador. Tu és, Senhor, Quem a minha alma esperou, e eu encontrei em Ti paz, alegria, redenção. Fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber desta fonte, Rio, Senhor, que é Jesus. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, Senhor. Eu quero beber da tua fonte, De água viva. fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és o rio. Porque a minha alma esperou, Aleluias. fonte da vida
seja o nome do Senhor. Tu és a fonte de vida. Deus, o Messias, o meu Salvador. Minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. O dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Agora eu não posso terminar esse culto sem falar com você que não é crente. Porque afinal de contas você está aqui nesta noite e ouviu a palavra de Deus. Ouviu que Jesus satisfaz, que Jesus perdoa, que Jesus salva, que a graça de Deus está disponível a você. E se você está aqui, talvez você que está afastado da igreja, distanciado dos caminhos do Senhor, ou você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu quero convidar você, entregue a sua vida a Jesus. Jesus está te chamando hoje. Meu irmão, se você está ao lado de alguém que não é crente, toca nela. Pergunta, você gostaria de entregar a sua vida a Jesus? A igreja tem que voltar a ser evangelística, agressivamente evangelística, no sentido eufêmico, por favor, entenda. O mundo está se perdendo, igreja. Onde está a primeira pessoa que está no nosso meio, que ainda não é crente e que quer entregar sua vida a Jesus? Jesus te chama, vem beber dessa água da vida. Se houver, levanta uma de suas mãos, onde você está, eu gostaria de orar por você. Jesus te chama nesta noite. Ele trouxe você aqui, e hoje é o seu encontro. Esta igreja é o poço, é o seu poço, onde Jesus quer ter esse encontro pessoal com Jesus, com você. Alguém em nosso meio que deseja tomar essa decisão? Se houver, levanta uma de suas mãos. Eu quero orar por ti nesta noite, em nome de Jesus. Deus, eu oro por todas as pessoas que aqui estão. Eu oro sobretudo pelos nossos visitantes, para que o Senhor conceda a esta pessoa uma oportunidade de tomar a sua decisão ao lado de Jesus. Tem compaixão, ó Deus, de todos aqueles cujo coração se fecha, mas sabemos que é só o Teu Espírito que produz essa mudança. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Se reconciliar? Glória a Deus. Fique aqui comigo. Vamos continuar orando. A igreja continua orando. Se houver mais alguém, qual o teu nome? Que como a Francisca quer vir se reconciliar, tomar a sua decisão ao lado de Jesus, nós vamos orar por você. Pode vir, não tenha vergonha. Irmão, você está ao lado de alguém que é visitante, pergunta, não tem problema nenhum. Com educação, você gostaria de tomar? Se a pessoa não quiser tomar a decisão, tudo bem, mas não deixe a oportunidade passar. Há mais alguém que quer se reconciliar, tomar a sua decisão ao lado de Jesus? Eu gostaria de orar por você. Deus, eu oro nesta noite pela vida da Francisca, que o Teu Espírito Santo despertou, que o Teu Espírito Santo está chamando de volta para casa. Eu oro para que o Senhor faça a obra completa na vida desta mulher, ó Deus. Santifique, regenere, capacite, escreva o nome dela no livro da vida, para que ela esteja na eternidade contigo para todo sempre. Eu oro por ela, ó Deus, e oro em favor de todas as pessoas, e mais pessoas que aqui estão, pedindo que o Senhor dê a cada pessoa a oportunidade de voltar-se para Ti, de conhecer Jesus, experimentar a paz, o perdão e a redenção no sangue do Cordeiro. Eu oro, Deus, por esta mulher e por todos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Seja bem-vindo de volta.
Bem-vinda de volta, viu? Deus abençoe, irmãos queridos. Pastor João Pedro, obrigado.